tem a saúde também, hein? Então vamos voltar. Como é que é a saúde em Cuba? É muito assunto. É muito assunto. A gente se perde, não é? Como que é a saúde? É muito boa, igual falam? Cara, tão boa que minha avó com 61 anos quase morreu lá. A gente teve que trazer ela porque ela tava com uma gastrite e a gente quase perdeu a minha avó. Por causa de uma gastrite. Por causa de uma gastrite. Não tinha remédio, não tinha alimentos pra ela fazer a dieta especial que ela precisava. Ela tem alergia a remédio, tinha que tomar remédio em veia. Não tinha. Não tem papel pra receita, né? Receituário. Não tem remédio. Os hospitais com goteira, barata. No meio da cirurgia que minha avó tava fazendo, acabou a luz. Essa é a realidade de Cuba. E eu tenho provas, tá? Porque eu faço live todos os dias. Todas as semanas, vai. Não é todo dia. Porque a faculdade também ocupa bastante meu tempo. Eu faço lives mostrando vídeos, tá? De cubanos. E dá pra ver que em Cuba pelo sotaque. O sotaque do cubano. A gente fala, aquele. É cubano, é aquele. É bem marcante. E tem vídeo, tem foto. Então, pra quem me chama de mentirosa, tem lá, só ir no YouTube e você ver a situação. De onde que vem essa lenda, então? Não, e outra coisa muito importante. Marketing. Os melhores médicos especialistas, eles mandam pra fora. Porque eles lucram muito com esses médicos. Então, às vezes, pra você fazer uma cirurgia, tem que esperar 1 ano porque não tem um especialista. E, Zoe, todo mundo que fala que uma relação de trabalho, né? Os socialistas dizem, através dos ensinamentos de Marx, que toda relação de trabalho é uma relação de exploração. Que sempre vai ter o proletário e o capitalista que vai vender a sua força de trabalho para esse capitalista e que ele vai estar sempre na subsistência e tal. Lei de Mas ferro ao dos mesmo salários. tempo, isso, que é uma coisa absurda, né? Ele falava que quanto mais tecnologia tivesse, mais os salários iam baixar, e foi justamente o contrário. O pessoal continua insistindo nisso 200 depois da teoria ter sido feita, quase 200 anos depois. E o pessoal, ao mesmo tempo, não se indigna com o fato de os médicos trabalharem para Cuba tendo somente 30% do que eles ganham e 70% para a ditadura. Isso é o Mais Médico, né? Quando eles vieram pra cá. Sim, e que aconteceu em vários países, não só no Brasil. Pra quem não sabe, os Mais Médicos é um programa que a Cuba mandava os médicos, pelo que a Zoe falou, os melhores. Os melhores médicos, especialistas. E aí eles recebiam o valor, né? E em vez de dar todo o valor para o médico… Ditadura, e a ditadura que distribuía o salário para eles. 100% do salário, 30% fica E era pros menos, médicos. tá? Só que deu uma repercussão muito grande alguns anos Aí atrás eles falaram, e não. aumentaram. Vamos ser bonzinho, vamos dar 30% pra vocês. Exatamente. E eu duvido que algum desses médicos que vieram ou foram para outro lugar voltaram para Cuba. Alguns sim. Sabe por quê? Porque mantém tua muitos são família lá, infiltrados. pô? Não, mas muitos são infiltrados. Agentes, tá? Que eles colocam entre os médicos comuns, eles colocam esses agentes pra saber tudo que tá acontecendo. Exatamente. E tiram, às vezes, até o passaporte. Não sei se no Brasil, aqui com os mais médicos, acontecia, mas pra Catar, por exemplo, que também tem médicos cubanos. Ou seja, tinham eles que tiram, voltar. E alguns ficam. Eu conheço alguns que ficaram. Tem muito que ficou ilegal, né? Mas a família do cara fica lá também, ele acaba voltando às vezes, não tem opção. Mas não é justificativa. Me desculpa, eu já recebi muita crítica sobre isso. E não é justificativa. Meu pai também deixou a família. E eu sou muito contra esses médicos que aceitam se submeter a isso. Eu sei que a vida em Cuba é difícil, eu sei que o pouco que eles ganham aqui, que aqui é pouco, mas lá é muito, dá pra ter uma vida boa lá, tipo, boa, né? Menos medíocre, ok. Mas, cara, não dá pra aceitar isso. Você financia, você ajuda a financiar a ditadura que tá acabando com o seu povo, entendeu? Então eu não apoio esses médicos que fazem isso. Agora, o médico que vem pra cá com a intenção de ficar e fica, mesmo passando dificuldade e sabendo que vai mais pra frente vai melhorar, aí ok, eu apoio. Agora, esses médicos que se submetem a isso, essa humilhação e voltam pra Cuba, não tem o meu apoio, eu sou contra. Eu já recebi muita crítica de médico cubano por causa disso. Mas é meu posicionamento e nada vai me fazer mudar essa ideia. Exatamente. É o seu posicionamento, né? O cara pode discordar e tomar outras atitudes. E faz total sentido, não faz? Vai. Não, eu sei que faz sentido. Mas aí você tem que entender também, eu por concordo. exemplo, o cara tem família lá. Porque o que seu pai fez, com certeza, ele pensou 20 vezes antes de fazer. Né? Porque imagina, deixar Mas eu conheço a mulher, o cubano, a o médico filha. aqui que deixou a família e aos poucos foi tirando. Mas você sabe, Zoe, que eu acho que Mas isso é tem uma pouco escolha a muito ver difícil, com… uma escolha de Sofia, né? Eu sempre convido os meus seguidores, os meus alunos a serem agentes de informação, né? E falar, olha, não fiquem quietos, se posicionem, falem das coisas, Aproveitem mostrem a os liberdade, dados, né? aproveitem. Essa liberdade. E muita gente fala assim, olha, eu adoraria fazer isso, mas eu tenho uma situação em que eu tô num emprego que eu não posso perder, porque eu tenho filhos pequenos, e se eu me posicionar, eu sei que eu vou ser… Ou vou ser mandado embora, ou vão
de alguma maneira me prejudicar. Então eu consigo entender os dois lados. Eu consigo entender que é péssimo para um médico vir e continuar financiando a ditadura, mas ao mesmo tempo, quando você fala de família e de coisas que ele precisa submeter, porque quem tem filhos, principalmente, eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja assim. A pessoa faz qualquer coisa para dar uma vida melhor para os filhos. Lógico que não é a melhor maneira, eu concordo com você, E tem o lado mas eu médico consigo também, ele entender. fala, vou salvar meu povo, né? Não, eu consigo as entender. coisas, ajudar. Mas assim, é uma coisa também cultural, sabe? Porque cubano, ele gosta muito de ostentar. Não suporto isso. E isso é por a ditadura Mas que... como é que ele ostenta, gente? Não tem... Ele a ostenta com ditadura, sabonete. não, a ditadura coloca na nossa cabeça que a gente somos os melhores, entendeu? Porque somos cubanos. E a gente, o nosso ego, entendeu? Então assim, quando você se depara contra a realidade, a autoestima, aí você fica tipo, meu Deus, se sentindo uma formiga no país dos gigantes. E acontece muito isso com os cubanos. Tanto que tem muito cubano que vai para os Estados Unidos, morar lá, rala trabalhando, e não é nada, tipo, nada nos Estados Unidos, ganha pouco e tal, e o pouco que ganha vai pra Cuba pra gastar lá, pra se sentir, para ostentar e se sentir o gigante no país das formigas. Entendeu? Então é muito cultural também. Isso é o maior peixe de aquário pequeno. Esses cubanos, eles vêm pra cá, aí aqui eles se sentem, né, formigas, pegam o dinheiro, vão pra lá é muito, e começam a ostentar lá, pra se mostrar pro povo. Por isso que eu falo que quando a ditadura acabar, se um dia acabar, que não há mal que dure 100 anos, vai demorar muito pra Cuba voltar ao que foi um dia, sabe? Porque a mentalidade foi destruída. Esse é o ponto principal. Destruída. Isso que eu vou perguntar. Porque você pega, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, após a Segunda Guerra, ela foi dividida. Você tinha uma parte que foi sob influência dos capitalistas, né? Mais livre. E você tinha aquela parte que era socialista, sob a influência da União Soviética. E depois que acabou essa influência, né? O Muro de Berlim caiu em 89, União Soviética em 91. Você vai olhar hoje o resultado de eleição e até hoje a parte oriental da Alemanha vota mais na esquerda. Sendo que eles foram reféns dos socialistas durante muito tempo. Em Cuba, essa doutrinação dá tão certo a ponto da maior parte do povo, de fato, apoiar o regime? A maior parte do povo acho que não. Porque assim, pelo que ainda tenho de pessoas lá, que moram lá, a maioria ou tá tentando, já conseguiu sair, viu? Então assim, tem... Você tem dados disso, Zoe? Tipo, quantas pessoas já fugiram de Cuba? Não É tem. difícil de saber esses dados. Eu não achei, né? Não tem. É muito difícil. Agora, um Esses dado dados- que é fácil de encontrar, desculpa te interromper, Zoe, mas que é interessante, muita gente coloca como argumento que Cuba não deu certo por causa do embargo americano, né? É o mesmo pessoal Sempre desculpa. que fala que é contra o livre mercado, diz que o problema é a falta do livre mercado. É uma coisa o que não impressionante. faz sentido algum. Mas eles não precisam fazer sentido, a né? lógica não tá com ele. Mas eu achei vários dados para colocar pros meus alunos sobre como Cuba continuou fazendo comércio com vários países, inclusive com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior exportador de alimentos para Cuba, Mas só de que 80% dos alimentos. eles colocaram uma regra que tinha que ser pagamento à vista. Mas por que será? Porque Cuba não paga. Exato. Ai, Renata! É óbvio. Isso eu procurei e encontrei os dados Que malvadões, direto. né, Renan? Quer dizer que eles querem pagam. receber? Eles querem receber. Você acredita? Eles não Deus têm do problema em fazer comércio com Cuba desde que eles paguem. Desde Não. que eles pagam. Na verdade, lá atrás, quando aconteceu aquela questão da Revolução, Castro tomou o poder, Cuba era um grande exportador de açúcar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos falaram, olha, eles pegaram um monte de propriedade de empresas americanas, terras de isso cidadãos mesmo. americanos. Isso mesmo. Eles colocaram um embargo e falaram, não compramos mais açúcar de Cuba. E o detalhe de um embargo econômico, o pessoal pensa, só um lado sofre. Mas vamos pensar nos americanos também. Eles importavam muito açúcar de Sim, Cuba eles porque era um tiveram que açúcar resolver isso. com um preço muito bom. Preço bom. De repente, pararam de importar, o açúcar que eles conseguiam de outras regiões era mais caro, então o preço do açúcar, dos doces Aumentou. americanos, aumentou. Só que aí, de um lado, você tem um livre mercado, né, muito mais livre, e do outro, uma economia planificada. Os americanos reagiram rápido, começaram a fazer açúcar vindo do milho. Aí Porque hoje... eles não são besta. Pois é, hoje o maior produtor de milho do mundo são os Estados Unidos e fazem muito açúcar vindo do milho, né, glucose de milho lá. Enquanto comam, Cuba, por favor. economia planificada, não conseguiu reagir. Como é que ela fez? Ela começou a exportar açúcar para a União Soviética e ficou dependente desse vínculo. Então, e aí, justamente, os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos, ainda até hoje são o maior exportador de alimentos para Cuba, só que eles fazem contratos com pagamento antes, não pode parcelar, tem que ser à vista, tem que ser antecipado. E eles falam muito sobre essa coisa do embargo e de quanto
Cuba foi prejudicada por isso. Isso também acontece quando falam da União Soviética, que o Reagan, ele conseguiu esmagar, né, a União Soviética, que foi a Guerra Fria, sem uma guerra de fato, com esses contatos para ir estrangulando a economia cada vez mais da União Soviética até o momento que ela colapsou. E os Estados Unidos fizeram isso inicialmente, primeiro por uma questão porque eles não podiam mais importar o açúcar, mas também por isso que você falou das expropriações que foram feitas das propriedades. Então, eles, em contrapartida, falou, olha, vocês estão expropriando propriedades de pessoas americanas, de empresas americanas, então a gente vai parar de fazer comércio com vocês. Mas não parou, né? Não, aqui, Não, ó, e é uma achei punição aqui, boa também, né? Imagina, você me rouba, eu falo, você me roubou, não é nada contra você, mas tudo bem. Olha Olha aqui, fazendo troca. a tabela. Eu coloquei nos meus stories, tá nos destaques. Em 2020, Cuba estava entre os primeiros 59 parceiros comerciais dos Estados Unidos. E